Muito bom dia, caros irmãos e irmãs. Que Nossa Senhora abençoe este nosso trabalho e eu rogo sempre a ela a bênção para todos aqueles que se unem a nós na aquisição desses conhecimentos. E agradeço a oportunidade que ela me concede de poder trazer ensinamentos tão importantes, apesar de tristes, como este, que nos preocupa muito. Este ensinamento, este assunto, dá a impressão de que a cada dia que passa, ele aumenta cada vez mais. Que Nossa Senhora nos abençoe e abençoe a todos os companheiros que estão acompanhando o nosso trabalho. O nosso tema de hoje, pela gravidade dele, sempre existiu isso, mas ultimamente parece que aumenta cada vez mais. Termos notícia constantemente de inúmeros irmãos que partem, infelizmente, para o suicídio. E quando isso envolve jovens e especialmente crianças, a tristeza aumenta no nosso coração. O nosso assunto de hoje tem como título Suicidas, aves de arribação iludidas. Ao pronunciar esta palavra suicídio, temos a triste impressão de sermos momentaneamente levados a um plano de vibração baixíssimo, de baixíssima frequência, nos trazendo até a sensação de dor. Tal é a gravidade desse ato infeliz. Chamei de aves de arribação iludidas, porque os suicidas não sabem que estão partindo para um lugar ignorado, recheado de dores e sofrimentos superlativos. Se você comete o suicídio por causa de um problema que, pela gravidade dele, você dá a nota 10, quando cometer o suicídio, pode dar ao seu problema a nota 1 milhão, porque é isso que vai acontecer. O raio de luz, a centelha, quando se exterioriza da fonte de energia eterna incriada, traz no seu âmago um Cristo. Este Cristo é exatamente a perfeição dessa fonte. Este Cristo é formado por amor, luz, lei, vida, inteligência, energia e harmonia, em seu grau absoluto de perfeição. É essa a herança que Jesus se refere quando fala sobre a rainha das parábolas, a parábola do filho pródigo. Foi essa a parte da herança que pediu e recebeu da fonte e saiu pelo universo afora em busca da sua evolução. Atravessa os reinos da natureza, progredindo sempre até conquistar
a coroa de espírito individualizado. É a partir daqui que o espírito, usando os dons que lhe foram conferidos, inteligência, vontade, livre-arbítrio e responsabilidade, bem como a onda de pensamento contínuo, ele livremente acerta ou erra. No caso de errar, ele abusa, esbanjando a herança que o Pai, a fonte, lhe concedeu. Neste ato, ele escolhe a dor que acarreta sofrimento por companheira inseparável, até o momento sublime em que aprende a respeitar a eterna lei e se unir a ela. Por causa do erro cometido, dependendo da gravidade, ele, o espírito, não se sustenta mais na dimensão espiritual. É aí que ele é obrigado a encarnar em mundos materiais. Lembrando que quando o espírito encarna, ele pode saldar débitos, mas também adquire dívidas, sendo necessárias as reencarnações. É esse o significado do perdão divino, concessão indefinida de oportunidades. Essa é a definição de perdão. Ao reencarnar, é elaborado para o espírito um plano kármico, onde contém as linhas gerais, em linhas gerais, as provas e ou expiações pelas quais o espírito terá que suportar. Nesse mesmo plano é fixada a quantidade de anos que ele necessita para cumprir os termos do referido plano, tendo certamente um organismo adaptado para absorver durante esses anos o fluido, energia cósmica universal, que ao ser absorvido transforma-se em fluido vital. É o combustível que ele precisa para viver na Terra. Se esse combustível for usado de maneira consciente, ele vai durar até a data prevista no plano para o regresso do espírito ao plano espiritual. Se for usado com irresponsabilidade, esse espírito certamente vai voltar mais cedo. Nesse caso, ele é considerado um suicida involuntário. Retiramos do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, publicado pela FEB, 8ª edição, página 161, 162, 163 e 164, ano de 1981. Capítulo 30, Rio de Janeiro, RJ. Diz ele: de modo geral, crê o candidato ao suicídio que, exterminando o corpo físico, põe termo aos sofrimentos. Realizando o gesto extremo, a grande ilusão se desfaz. Como se fosse uma bolha de sabão impulsionada pelo vento. Sai o espírito do sofrimento e cai na tortura. Sai do ruim e cai no pior. Numa pálida e modesta tentativa de comentar, da maneira que nos for possível,
tão doloroso assunto, estabelecemos inicialmente a seguinte classificação para o suicídio. A. Por livre deliberação da pessoa. B. Por influência de obsessores. C. Por indução de terceiros. De modo geral, entretanto, prevalece a livre deliberação da pessoa, uma vez que a deliberação própria ou resultante da insinuação de terceiros, encarnados ou desencarnados, será, em última análise, do indivíduo. Desculpe. Ressalvados, é bem de ver, casos em que há coação tão ostensiva e compulsória que a infeliz criatura se sente dominada. A ação dos perseguidores espirituais é indiscutível. Acreditamos que a maioria das deserções do mundo se dê por influência e sugestão de espíritos vingativos, embora caiba a responsabilidade maior a quem lhe atende às insinuações, uma vez que tem a criatura o seu próprio livre-arbítrio. Por indução de terceiros, procuramos situar os casos em que uma pessoa convence a outra de que a única solução para o seu problema será o desaparecimento do mundo. O insinuador não escapará de modo algum às dolorosas consequências de sua atitude. Na espiritualidade, após a morte, a consciência culpada sofrerá por longo tempo os efeitos de sua conduta. Classificamos, para melhor compreensão do tema, os habituais tipos de suicídio, assim compreendidos. A. Destruição violenta do corpo. B. Excessos, entre parênteses, álcool, fumo, drogas, orgias, alimentos, etc. C. Menosprezo ao vaso físico. Vemos assim que não é suicida apenas aquele que elimina a própria vida com uma arma ou que se atira à frente das rodas de uma viatura qualquer. Sê-lo-á também aquele que comete excessos que resultem na antecipação da morte. Aquele que, menosprezando o aparelhamento fisiológico, lhe esgota o tônus vital, que lhe asseguraria uma existência normal, adrede preparada para que o seu espírito, habitando o templo do corpo, realizasse o seu aprendizado e cumprisse as suas tarefas redentoras. Todos os suicidas, deste ou daquele tipo, responderão pelo seu gesto, segundo as circunstâncias que o motivaram. Não nos compete a análise das circunstâncias que possam agravar ou atenuar a falta. Todavia, acreditamos, em tese, que sofrerão flagelações íntimas equivalentes à responsabilidade de cada caso. Muitos motivos determinam os suicídios, consoante se observa da leitura das reportagens especializadas, uns sérios e dolorosos, e outros destituídos de qualquer seriedade. Vejamos alguns motivos.
A. Falta de fé. B. Esgotamento nervoso. C. Orgulho ferido. D. Desgosto íntimo. E. Tédio. F. Loucura. G. Espírito de sacrifício. Acreditamos que, em qualquer dos casos acima, quando a alma se recupera no plano espiritual, arrepende-se de ter desertado da vida física pela noção de que Deus lhe teria dado a necessária resistência. O desespero é inimigo do bom senso. Passada a tempestade, vem a bonança. Segundo as descrições dos espíritos e os ensinamentos doutrinários, são as seguintes consequências gerais dos suicídios. A. Visão pela própria alma do corpo em decomposição. B. Flagelações em planos inferiores. C. Frustrações de tentativas para a reencarnação. D. Reencarnações dolorosas com agravamento das provas. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, temos o caso de Júlio. 2 tentativas de suicídio em vidas passadas equivalem a 2 tentativas de reencarnações frustradas. Mais uma vez, somos compelidos a lembrar o Evangelho como refúgio e defesa para a nossa alma ante as lutas, problemas e aflições que o mundo oferece. Depois que o sentimento evangélico penetra a alma humana, levando-lhe a fé e a humildade, discernimento e valor, dificilmente a criatura recorre ao extremo gesto. Jesus permanece, portanto, como se o mundo contemporâneo fosse o mesmo cenário poético da Galileia, quando as suas palavras entravam coração adentro, incutindo coragem, esperança e bom ânimo. Entre aspas, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fecha aspas. São ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na edição 85 de julho de 1994, da ID, Araras, São Paulo, página 368 e 369, na pergunta 943. Kardec pergunta: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? E a espiritualidade superior respondeu: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da
saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Na pergunta 944, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E eles responderam: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Kardec continua: o suicídio não é sempre voluntário? E eles responderam: o louco que se mata não sabe o que faz. Na pergunta 945, que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? E eles responderam: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhe seria uma carga. Na pergunta 946, que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não àqueles que não têm nem forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação do que em impiedade chamam de acaso ou fortuna. Acaso ou fortuna, para me servir de sua linguagem, porém, com efeito, lhes favorece um instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Continua Kardec: os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Resposta: ai deles, porque responderão por homicídio. No livro O Céu e o Inferno, da LAC, página 256, terceira edição, 1979, São Paulo, entre aspas, ele, o suicida, sofre um verdadeiro suplício pela sensação que tem de os vermes estarem comendo o seu corpo e pela sua duração que deverá ser o que teria tido sua vida se não a houvesse abreviado. Fecha aspas. O Reformador de junho de 1985 traz uma página psicografada por Divaldo Pereira Franco, no Centro Espírita Caminho da Redenção, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Tem como título Loucura Suicida. Inicia a instrutora, entre aspas: motivo algum pode ser levantado para abandonar o homem quando destrói o próprio corpo, derrapando no infeliz despenhadeiro do suicídio cruel, não encerrando a vida no pórtico da morte,
Quem se arroja no salto espetacular da alucinação autodestrutiva defronta, complicado, o problema de que desejou livrar-se, agravado pelos padecimentos que o gesto insano impõe à organização espiritual do trânsfuga da vida física. Outro sim, as consequências danosas que a atitude malsã promove entre os que ficaram na terra são adicionados à economia da sua desdita, porquanto a fuga do corpo a ninguém libera dos compromissos que assumiu, bruscamente interrompidos, mas são liberados. Isso quer dizer o seguinte, que aquele que se suicida, além dele responder pelo crime que comete diante da lei eterna, sofrimento pelo qual vai passar, ele vai responder também pelo sofrimento que causa aos seus familiares e amigos que deixaram aqui na terra. Todos aqueles que choraram e sofreram pelo suicídio de um ente querido, esse suicida vai arcar com essa responsabilidade desse sofrimento. Então não é só o ato dele, mas o sofrimento que ele causa aos seus entes queridos. O suicida, infelizmente, adia com gravames a realização dos deveres e dificuldades que lhe cumpre atender, ocultando o orgulho que o cega e a rebeldia ante as soberanas leis que o anestesia. O suicida não logra fugir do que deseja afastar, sofrendo a larga pena de acompanhar e viver os problemas que lhe pareciam insuportáveis. Ingrato, em relação ao amor de Deus, antecipa o que ocorrerá naturalmente em oportuno tempo, já que ninguém ficará na terra sem experimentar a morte do corpo somático. Educa a mente no bem e disciplina o comportamento moral, jamais oferecendo guarida às ideias suicidas. Mentes desatreladas da matéria, em regime de ociosidade ou vampirização, trabalha mediante hipnose persistente, inspirando estados de alienação que culminam no suicídio. Cultiva o hábito da prece e da guarida aos pensamentos otimistas, estimulando conversações edificantes, com que te desvencilharás dos cipós que asfixiam, levando à autodestruição. Trabalha pelo bem geral, liberando-te da presunção e do egoísmo, de mãos dadas ao amor fraternal. E o amor fraternal conduzir-te-á com segurança por todos os dias, até o término de tua vilegiatura física. O que ora te falta, fruirás mais tarde. A dor moral que te espezinha agora, logo mais terá desaparecido. O afeto que se foi além, abandonando-te com ingratidão, encontrarás adiante. A calúnia que padeces, depois será diluída. A enfermidade utriz, que por enquanto te dilacera, cederá lugar à saúde perfeita posteriormente. A solidão aparente que te aturde nestes dias será sucedida pelas companhias abençoadas, se esperares. Valoriza o milagre das horas, viaja confiante no veículo do tempo. Dia chegará
se permaneceres na luta, em que considerarás as dificuldades e aflições que parecem superlativas, como verdadeiras bagatelas de valor nenhum, que superaste para o próprio bem. Suicidar-te jamais, nem através da atitude violenta, final, irreversível, nem pelos largos métodos indiretos elaborados pela insensatez e sustentado pelo materialismo. Viverás, não tenhas dúvida, despertarás além da noite carnal, com o patrimônio moral e os tesouros espirituais que reunires no mundo, ou sem eles, se te precipitares no fosso mentiroso da loucura suicida. Assim, portanto, entrega-te a Deus, e Ele te sustentará no amor, conduzindo-te com equilíbrio até o momento final, ditoso, prenunciador da tua liberdade real. Joana de Ângeles. Meus amigos, como sofre um espírito que através do suicídio abandona essa bênção da vida que Deus lhe concedeu. E nós temos razões para dizer isso, segundo informações obtidas no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Como sofre. E não só o sofrimento no plano espiritual, não. Ao reencarnar, ele vai trazer todas as consequências do estrago que fez no corpo anterior, no corpo físico anterior. Vai trazer tudo para a nova existência. As dificuldades, a dor, o sofrimento. E ai dele, se cometer suicídio novamente. Ai dele. De forma que a recomendação, aquele que pensa, quando esse pensamento começar a surgir na sua mente, saia dele. Tire esse pensamento da sua mente, através da prece. Peça a ajuda do seu anjo protetor, dos amigos espirituais, para se libertar dele. Não deixe ele agasalhar-se na sua mente, porque é assim que começa. Depois você não consegue tirar mais. Não existe dor maior do que o sofrimento relatado pelos espíritos com quem já conversamos muitas vezes, em reuniões mediúnicas, que cometeram suicídio. É triste. É triste. Não conte até 10 não, conte até 1000 antes de cometer um ato desse. Alguém já disse certa vez, só para você ver a gravidade do assunto. Um suicídio é como se você desse uma bofetada no rosto de Deus. Primeiro que Deus não tem rosto. É só para a gente ter uma ideia da gravidade desse ato infeliz e triste. Eu rogo ao coração querido de Nossa Senhora que derrame suas bênçãos no seu lar. Que os amigos espirituais ajudem aqueles que estão com esse tipo de ideia.
Você não sabe o perigo que está correndo. Não só para uma encarnação, talvez até para 100, 200, 300 anos de sofrimento, dependendo do suicídio, do tipo de suicídio, dos motivos que Nossa Mãe Santíssima, que é a diretora responsável pelo Vale dos Suicidas, onde os suicidas são acolhidos, após vagarem por aí, são recolhidos, e ali eles vão sofrer coisas horríveis. Que Nossa Senhora se apiede e envie mensageiros, como eles estão na face da terra, fazendo de tudo para evitar. Ai de nós, ai da humanidade, se não fosse essas equipes espirituais que têm como trabalho, missão, evitar dentro das possibilidades possíveis os suicídios. Eles evitam o quanto pode. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o coração de cada um de vocês. E vamos estudar, porque é a luz do conhecimento que afasta de nós as trevas da ignorância. Muitas pessoas cometem isso, talvez, por falta do conhecimento, por não buscarem a força na oração, na prática do bem. Você pensa que o seu sofrimento é o maior do mundo, vai no hospital, na hora de visita, procura ver o que é sofrimento ali. Vai no hospital de crianças doentes, procure ajudar o seu semelhante, porque quando você ajuda a quem precisa, a tua dor diminui, ou talvez até acabe, você esquece dela, teu sofrimento diminui. Estende a mão a quem precisa, semeia o bem, para você ver o que acontece com você. Não tem remédio melhor. E você vai esquecer do teu sofrimento. Certa vez eu reclamei para um amigo espiritual, por que a gente passa por tanta coisa assim? No momento eu estava passando por uma situação difícil. E ele disse, meu filho, você já passou por coisas parecidas antes. Não passou? Eu digo, passou. Esse também vai passar. Esse também vai acabar. Então tenha paciência e se apegue na oração. Deus é Pai. E nós não viemos aqui para cometer suicídio, não. Nós viemos para viver, cumprir o nosso plano e retornar à nossa casa de cabeça erguida. Não esqueçam jamais, nós somos luz. Somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes e muito obrigado pela atenção. Graças a Deus.